Salve, salve, galera! Estamos com mais um livro para o vestibular da CAF. E agora é Jorge Amado com Capitães da Areia. Livro extraordinário. Bem, a CAF vai cobrar especialmente o enredo, a escola literária, o seu autor. Então vamos aos detalhes. Quando nós falamos sobre o livro chamado Capitães da Areia, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o título. Bem, as crianças são capitães da areia, está aqui do lado. Mas por que são chamados de capitães da areia? Primeiro, porque capitão é aquele que é líder de 100. E aqui nós vamos ter a história de 100 crianças abandonadas num velho trapiche. E eles não são nem da terra e não são do mar. Por isso que eles são da areia. Por quê? Não chegam a ser crianças e não chegam a ser adultos. E este livro, nós dizemos que faz parte do romance proletário de Jorge Amado. É o momento em que ele está escrevendo, usando esse seu viés típico do romance de 30. Não esqueça, está aqui do lado, ó, romance de 30, romance proletário. O romance de 30 usava exatamente essa visão de denúncia das coisas do Nordeste, especialmente com os ciclos que foram criados ali a partir de 1928 com a Bagaceira, do José Américo de Almeida. Bem, agora quando nós falamos do Jorge Amado, então ele tem o seu romance proletário, ele também tem o ciclo do cacau e depois ele tem a Bahia Pitoresca. Bem, nós vamos nos concentrar agora nesse momento que é o romance proletário. Falando sobre isso, o romance proletário porque acontece exatamente em Salvador. Esse livro vai contar uma história sobre um grupo de meninos de rua. O texto começa espetacularmente assim. Confere comigo. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente, aqui era o mar. Volta aqui para mim. É interessante que o texto tem essa ideia poética. Então, são cerca de 100 crianças menores abandonados que estão ali naquele velho trapiche. Eles cometem pequenos delitos. E nós vamos entender que os únicos que têm relações, adultos que têm relações de fato sérias com eles e querem ajudá-los, um é o padre José Pedro, outra é a mãe de santo chamada Dona Aninha. Então nós vemos aqui a religião, tanto uma religião afro quanto a religião católica. E aí eles vão dizer que o reformatório para essas crianças é um local de crueldade. Bem, se falarmos nesse texto, nós temos que entender que a obra foi considerada comunista. Bem, de fato, ela tem esse viés de apresentar o texto de um sujeito que era Jorge Amado e que chegou a ser deputado federal e foi queimado em praça pública. Eu vou mostrar agora para vocês, já daqui a pouquinho vai aparecer, uma entrevista que concedeu e ele fala sobre o momento da queima dos livros. Confere comigo, olha só. Tinha saído a ideia da edição, não é? E estava sendo apreendido o livro. Em São Paulo, na Bahia, estava sendo queimado em praça pública. Em Salvador, tem até data da queima. 1964 exemplares dos meus romances queimados em praça pública por ordem do comando da 6ª Região Militar. Volta aqui comigo. Muito bem. Bem, esse texto, ele tem um foco narrativo na terceira pessoa. E esse narrador em terceira pessoa, esse narrador é onisciente. Quando nós falamos sobre um narrador onisciente, ele é um bom narrador, porque ele sabe o que se passa na cabeça de cada um desses personagens, mas também vai usar o discurso indireto livre, misturando a fala do narrador com a fala do próprio personagem. Bem, eu vou te mostrar um trecho agora, onde o Pedro Bala, que é o grande personagem desse texto, está preocupado com Dora. Perceba o narrador em terceira pessoa. Ele precisa de movimento de andar, de correr, para poder conceber um plano para livrar Dora. Ali naquela escuridão é que não pode. Fica inútil, pensando que ela está talvez numa cafua também. Senta-se como pode, ratos correm na cafua, mas ele está por demais acostumado com os ratos, não liga. Mas Dora terá medo desse ruído contínuo. É de enlouquecer um que não seja o chefe dos capitães da areia. Quanto mais uma menina. É verdade que Dora é a mais valente de quantas mulheres já nasceram na Bahia, que é a terra das mulheres valentes. Você que está curtindo ali o nosso vídeo, você que é aluno do Positivo, esses vídeos eles são muito complementares, não é? E nos ajudam para nós que vamos fazer o vestibular da ACAF. Bem, e falando sobre isso, tem um materialzinho no link abaixo que você pode fazer o download do que o professor Emerson está falando aqui com você, discutindo nesta nossa videoaula. Vamos falar agora sobre o cenário. O cenário é Salvador, a capital, obviamente, da Bahia. E ali que esses meninos, num velho trapiche abandonado, tem o seu QG, o seu quartel-general. Vamos ver como é que esse trapiche? Confere ali comigo. Esse trapiche disse assim sobre ele:
Durante anos foi povoado exclusivamente pelos ratos que os atravessavam em corridas brincalhonas, que roíam a madeira das portas monumentais que o habitavam como senhores exclusivos. Em certa época, um cachorro vagabundo procurou como refúgio contra o vento e contra a chuva. Na primeira noite não dormiu, ocupado em despedaçar ratos que passavam na sua frente. Dormiu depois de algumas noites, ladrando a lua pela madrugada, pois grande parte do teto já ruíra e os raios da lua penetravam livremente, iluminando o assoalho de tábuas grossas. Mas aquele era o cachorro sem pouso certo, e cedo partiu em busca de outra pousada, o escuro de uma porta, o vão de uma ponte, o corpo quente de uma cadela. Bem, o que você percebeu é que esse lugar, esse velho trapiche abandonado, não era local nem para um cão. Bem, mas as crianças estão ali. E aí você vê como o Jorge Amado está denunciando a situação delas. Bem, o tempo é aproximadamente 1930, época de Lampião, é essa época dos cangaceiros. E nós podemos comprovar isso com a passagem que eu vou te mostrar exatamente nesse momento. Dá uma conferida. Meses depois, a edição se esgotou novamente porque trazia notícia da prisão de Volta Seca. A Volta Seca é um desses grandes personagens também, que é um desses meninos ali daquele velho trapiche abandonado, um dos capitães da areia. Enquanto dormia, executada pela coluna volante que percorria o sertão dando caça a Lampião. Anunciava que o cangaceiro chegaria no outro dia à Bahia. Vinham vários clichês quer dizer fotografias, onde Volta Seca aparecia com o seu rosto sombrio. O Jornal da Tarde dizia que era um rosto criminoso de um criminoso nato. O texto está falando sobre crianças abandonadas. O Jorge Amado quer mostrar que é o sistema que fez com que elas fossem assim. E aí nós vamos ter essa linguagem dele. A linguagem do romance de 30 é sempre direto, seco, assim como o Graciliano Ramos gosta de escrever, quase sem adjetivos. Porém, o Jorge Amado é esse sujeito que consegue colocar também um certo romantismo no seu texto. Ele mesmo dizia assim, eu sou apenas um baiano romântico e sem sol. Vamos ver um pouquinho dessa linguagem agora? Nem parecia um meio-dia de inverno, o sol deixava cair sobre as ruas uma claridade macia, que não queimava, mas cujo calor acariciava com a mão de uma mulher. No jardim próximo, as flores desabrochavam em cores. Margaridas de 11 horas, rosas e cravos, dálias e violetas. Parecia ver na rua um perfume bom, muito sutil, mas que Pirulito sentia entrar nas suas narinas e como que a embriagá-lo, tinha comido na porta de uma casa de portugueses ricos as sobras de um almoço que fora quase um banquete. A criada, que lhe trouxera o prato cheio, dissera mirando as ruas, o sol de inverno, os que passavam sem capa. Está fazendo um dia lindo. Você está percebendo agora o que aconteceu? O dia não está lindo. Poeticamente, é a descrição, você entendeu que é uma criança que está precisando de comida e que ganhou apenas um prato de comida, resto de uma família. Você viu o contraste com a beleza e com a miséria dessa criança que é o Pirulito, que o sonho dele, como capitão da areia, um dia ser padre, e ele será padre? Confere comigo na sequência o que acontece, aparece ali com você. Essas palavras foram com um Pirulito pela rua, um dia lindo, e o menino ia despreocupado, assoviando um samba que lhe ensinara o querido de Deus, recordando que o padre José Pedro prometera tudo lhe fazer para lhe conseguir um lugar no seminário. Extraordinário, não é? Então nós temos exatamente este momento. Bom, professor Emerson, eu preciso de um resumo para a prova da CAF. Bem, então, Capitães da Areia conta, já no comecinho, tem cartas, essas cartas são endereçadas ao Jornal da Tarde, e pessoas estão reclamando sobre esses supostos bandidos que são os Capitães da Areia. E o livro vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte está aqui, ó, sob a lua, num velho trapiche abandonado. E é nesse momento, nessa primeira parte, que nós vamos ter algumas histórias assim, quase independentes de cada um desses que participam desse grupo, pelo menos dos principais, para entender quem são eles. Nós vamos conhecer Pedro Bala, nós vamos conhecer Pirulito, que quer ser padre, nós vamos conhecer o Boa Vida, nós vamos conhecer o professor, que é um menino que lê para as crianças. Tema de redação é leitura, então você vai se referir ao professor, porque a leitura traz esse lenitivo, esse bálsamo para as pessoas que vivem em dificuldade. Tem também o sem pernas, o que mais sofre. É ele que no final vai acabar cometendo o suicídio para não ser preso mais uma vez. Ele se joga lá do elevador Lacerda. Também temos o personagem chamado Gato, que ainda não é uma criança, mas já tem uma prostituta, já tem uma mulher chamada Dalva. E então nós temos neste momento o querido de Deus, que é um capoeirista que ajuda as
as crianças, ele já é um adulto, mas está ali ajudando, o padre José Pedro, Dona Aninha, que também é uma mãe de santo. São esses os personagens que nós vamos conhecendo assim, já no começo da primeira parte. E na segunda parte, ela vai aparecer o título para você agora, Noite da Grande Paz, da grande paz dos teus olhos. Agora, nesse momento, tem a linda história de amor com uma menina que surge, Dora. É curioso porque todos são meninos e ela não pode entrar para o seu bando, porém os seus pais morreram. E morrendo os seus pais de varíola, essa palavra que apareceu aqui, varíola. A varíola também é chamada no livro de bexiga. Bexiga, varíola, está aqui para você ver, não esqueçam. E quando os seus pais morrem, ela tenta viver ali com o seu irmão Zé Fuinha. Mas o que vai acontecer é que ela precisa então estar ali no centro da cidade de Salvador e entra para este bando. A princípio os meninos não a recebem, não a querem, porém ela vai se tornar, confere comigo e anota, ela vai se tornar mãe dos meninos, irmã dos meninos, ela vai se tornar amiga dos meninos e principalmente mulher. Mulher de quem, professor Emerson? Mulher do Pedro Bala. Mas não esqueça que professor também se apaixonou por ela, mas ele sabe quem ele deve respeitar, que é exatamente o nosso Pedro Bala. E agora, o que vai acontecer é que ela foi presa, assim como foi preso também o Pedro Bala. Pedro Bala ficou desesperado com a situação dela, conseguiu fugir, libertaram ele daquele lugar e então também foram buscar Dora. E Dora agora está muito doentinha. E então o texto vai falar, o capítulo chamado Dora, esposa. Sinta o romantismo, a tristeza que acontece. Podem imaginar que os dois estão deitados? Os dois estão deitados e eles nunca haviam estado assim, porque afinal são muito adolescentes, né? Eles nunca tinham transado. E o texto diz assim... Dora diz, Pedro, que é? Chegue aqui. Ele se aproxima, a voz dela é um fio de voz. Pedro fala com carinho. Tu quer alguma coisa? Tu gosta de mim? Tu bem sabe. Deita aqui. Pedro deita ao seu lado. João Grande se afasta, chega para perto do professor, mas não conversam. Ficam entregues à sua tristeza. E ela vai dizer agora mais perto. E ela diz ainda, tu sabe que já sou moça? A mão dele pousada nos seios... os corpos juntos, uma grande paz nos olhos dela. Foi no orfanato, agora eu posso ser tua mulher. E ele a olha espantado, não, que tu tá doente. Antes de eu morrer, vem. Tu não vai morrer. Se tu vier, não. Se abraçam, o desejo é abrupto e terrível. Pedro não a quer magoar, mas ela não mostra sinais de dor, uma grande paz em todo o seu ser. Tu é minha agora, fala ele com a voz agitada. Ela parecia não sentir a dor da posse, seu rosto acendido pela febre se enche de alegria. Agora a paz é só da noite, com Dora está a alegria. Os corpos se desunem e Dora murmura, é bom, eu sou tua mulher. Ele a beija, a paz voltou ao rosto dela. Fita Pedro Bala com amor e diz, agora eu vou dormir. Deita ao lado dela, segura sua mão ardente, ponto, esposa. Ponto. Você percebeu o que aconteceu? A primeira vez e a única vez dos dois. A paz da noite envolve os esposos. O amor é sempre doce e bom, mesmo quando a morte está próxima. Os corpos não se balançam mais no ritmo do amor, mas nos corações dos dois meninos não há mais nenhum medo, somente a paz da Bahia. Na madrugada, Pedro põe a mão na testa de Dora, fria. Não tem mais pulso, o coração não bate mais. O seu grito atravessa o trapiche e desperta os meninos. E aí nós temos a morte de Dora. Ela não pode ser enterrada, porque senão vão descobrir onde é o esconderijo dos capitães da areia. Por isso que eles colocam ela exatamente num saveiro, que é uma embarcação, e ela vai ser colocada no mar. E o Pedro Bala tem esse momento de desespero, porque o amor da sua vida morreu. Eis a parte chamada Noite da Grande Paz. Vamos à terceira parte? A terceira parte chama-se Canção da Bahia, Canção da Liberdade. Isso aqui para você. E agora nós vamos saber o que vai acontecer com cada um desses líderes. O que vai acontecer? Bom, o Sem Pernas, ele vai finalmente, como você já sabe, não é? Ele acaba cometendo suicídio. Mas antes ainda uma mulher transou com ele. Uma mulher parece que queria dar amor para ele, só que ela não permitia que ele tivesse um amor completo, que tivesse um orgasmo, por isso que ele é tão infeliz. E aí, numa última vez, a polícia os persegue e ele se joga do elevador Lacerda, lá na Bahia. Quem não viu ainda, tem uma imagem aqui que eu vou colocar para você do elevador Lacerda, bem legal, tá bom? Bom, outra coisa, o Pirulito tornou-se padre,
O Volta Seca, que queria sempre ser cangaceiro, tornou-se cangaceiro, foi preso, mais de 60 mortes. Depois nós temos o Boa Vida, depois nós temos o Gato, personagens que todos os dois vão se tornar assim vadios, vão se tornar enganadores, é o que eles fazem. A vida deles é continuar sendo sozinhos agora, como se fossem capitães da areia. Professor, sim, esse vai virar um artista e ele pinta. E sabe quem ele pinta? Especialmente crianças abandonadas, especialmente uma menina. Ele pinta a face de Dora. E por último, o que acontece com Pedro Bala? Pedro Bala torna-se agora um líder sindical. Olha que curioso, ele torna-se um líder sindical, assim como seu pai, que havia sido assassinado, também era. E ele vive indo de sindicato em sindicato, fundando partidos e sempre levando esta ideia de liberdade. E então ele é preso. E o livro termina assim: e no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E apesar de que lá fora era o terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abria para Pedro Bala, fugitivo da polícia. Porque a revolução é uma pátria e uma família. Vem aqui para mim. Você está vendo essa frase de novo? Porque a revolução é uma pátria e uma família. Assim termina magistralmente este livro. Falei agora do livro chamado Capitães da Areia. E se você está gostando, dá um likezinho aqui, pode fazer o download do seu material. Um abraço, galera!